Bem-vindos a Tecnoneuro, o seu programa semanal onde tecnologia e neuroreabilitação se encontram. Hoje vamos falar de recursos clínicos conhecidos como serial games, ou seja, jogos com objetivos de ir além do simples entretenimento. Eles estão sendo usados para modular habilidades cognitivas fundamentais, como o controle inibitório e a impulsividade em termos de redução, tanto em crianças com neurodesenvolvimento típico, quanto em crianças com transtorno de déficit de atenção, conhecido aí pela sigla TDAH. Nós vamos conhecer, né, desse modelo, dois exemplos de serial games que estão aí ganhando destaque nessa área. Mas o que seriam exatamente os serial games? Os serial games, eles são plataformas digitais, né, desenvolvidas com um propósito de ir muito além do entretenimento. Diferente aí dos jogos convencionais, né, eles têm um objetivo educativo, clínico ou até mesmo terapêutico. Isso significa que, enquanto os indivíduos jogam, habilidades cognitivas importantes para o desenvolvimento, elas estão sendo ali moduladas, né, em prol de um funcionamento mais adaptativo. E tudo isso de uma maneira lúdica, divertida, né, mantendo o interesse e a motivação do indivíduo. Agora vamos entender como que esses jogos eles são usados para melhorar habilidades cognitivas específicas. O primeiro serial games que apresentamos é o Crossfit Juggling, né, que foi desenvolvido para treinar especificamente a habilidade de inibição de interferência em crianças de 9 a 12 anos. Uma função executiva e essencial, né, para o desenvolvimento cognitivo, especialmente em ambientes, né, de aprendizagem. A base do jogo é a tarefa espacial, amplamente utilizada em estudos de psicologia clínica para medir aí a capacidade de uma pessoa de suprimir uma resposta automática a estímulos irrelevantes. O objetivo aí do jogo é ajudar crianças a melhorarem a sua inibição, né, de interferência, ou seja, a capacidade de focar em informações relevantes, né, enquanto ela ignora distrações ou estímulos ali conflitantes. Essa habilidade ela é importante tanto para o desempenho acadêmico quanto aí para o desenvolvimento do autocontrole. O CrossFit Juggling ele é um jogo de aventura em terceira pessoa, no qual as crianças controlam um personagem que precisa ali atravessar uma floresta cheia de obstáculos para resgatar seus amigos. A estratégia se desenvolve em 5 níveis, né? Com cada nível ali aumentando a complexidade e a velocidade. À medida que o tempo de reação exigido para evitar os obstáculos diminui. Os estímulos, eles são consistentes e inconsistentes, né? Neste caso aí, o jogador ele deve responder a esses dois tipos de obstáculos, né? Obstáculos consistentes e inconsistentes. No caso dos consistentes, a resposta segue um padrão natural, né? Que seria aí desviar para a direita ou para a esquerda, conforme ali o obstáculo se aproxima. Já no caso dos obstáculos inconsistentes, o jogador precisa inibir a resposta automática e agir ali de uma maneira oposta, o que exige dele um esforço cognitivo maior. O tempo de reação para reagir aos obstáculos, ele varia de 1.500 milissegundos a 400 milissegundos. O quinto nível, né, de acordo aí com a idade e a capacidade de resposta da criança, seria o mais complexo. Isso aumenta o desafio, né, e treina ali o controle cognitivo em cenários de alta demanda. A progressão dos níveis, né, então cada nível ele tem 100 obstáculos e o jogador ele precisa atingir uma taxa aí de 85% de acertos para que ele possa passar para o próximo nível. A falha em atingir essa meta obriga o jogador a repetir o nível, reforçando ali a aprendizagem, a inibição. O jogo ele tem um forte componente narrativo, né, para manter as crianças envolvidas. O jogador ele controla um herói que está em uma missão para atravessar uma floresta nebulosa, né, e chegar a um castelo onde seus amigos estão presos. O caminho ele encontra uma série de obstáculos que representa aí as dificuldades cognitivas, como pedras, arbustos venenosos, vias, que precisam ser evitados ou mesmo superados. O fator motivacional do jogo é reforçado por um sistema de recompensas, né? Cada obstáculo ali bem sucedido gera moedas de ouro que podem ser usadas para comprar equipamentos.
para os personagens. Além disso, o jogo oferece um feedback positivo ao final de cada fase, com palavras de encorajamento e mesmo classificações por estrelas, incentivando ali as crianças a continuar jogando e se esforçando, né, para melhorar. O jogo ele se embasou embasou o desenvolvimento do Cross the Jogue, mostrou que as crianças, né, que participaram desse treinamento, elas melhoraram significativamente as suas habilidades de inibição de interferência, especialmente em tarefas Stroop e do Flanker. No entanto, não houve uma transferência da inibição de resposta medida pela tarefa Go Non Go. Isso indica, né, que o jogo ele é eficaz para melhorar a capacidade de ignorar as distrações, mas ele pode não impactar diretamente outras formas, né, de controle inibitório. Além disso, o jogo é especialmente eficaz para crianças nessa faixa etária de 9 a 12 anos, já que essa é uma fase fundamental para o desenvolvimento das funções executivas, né, incluindo aí o controle inibitório. Essas habilidades elas são fundamentais, né, para o sucesso aí acadêmico e para a capacidade, né, de se adaptar em ambientes complexos e mais desafiadores. O Cross Jung oferece aí uma abordagem estruturada, né, para o desenvolvimento de habilidades cognitivas em crianças, ao utilizar uma narrativa envolvente e mecânicas de jogo cientificamente fundamentadas. Ele transforma o treinamento, né, de funções executivas em uma experiência agradável para a criança e com motivações para ela seguir no treinamento. O outro jogo que eu gostaria de apresentar para vocês é o Antonis, voltado aí para reabilitar o TDAH. Né? Então, o seu principal objetivo é melhorar o controle inibitório e reduzir a impulsividade, dois dos principais sintomas aí enfrentados, né, por essas crianças. O jogo é fundamentado no princípio de Dual Partner Model para o TDAH, que identifica aí dois caminhos principais para o transtorno: o cognitivo, relacionado aí ao controle inibitório, e o motivacional, associado aí à aversão ao atraso por recompensa. Assim, o jogo ele visa aumentar a capacidade das crianças de inibir respostas impulsivas, né, e desenvolver uma reflexão mais cuidadosa antes de agir. Ao incorporar tarefas cognitivas que exigem, né, o controle inibitório, o jogo ele simula situações em que as crianças elas devem reprimir respostas automáticas e impulsivas, estimulando ali o autocontrole. Na mecânica do jogo, as crianças assumem um papel de um super-herói chamado de Antonson, que é encarregado ali de salvar o reino chamado Antomis, onde tudo funciona de maneira contrária ao mundo real. Para completar essa missão, os jogadores eles enfrentam ali uma série de mini-jogos, né, que os forçam a inibir respostas automáticas e impulsivas, além de exigir a mudança de estratégia e adaptação ao longo do tempo. O jogo ele é dividido em 4 cenários principais, cada cenário apresentando aí dificuldades progressivamente mais difíceis. O primeiro cenário é da floresta. Nesta fase aí, o jogador ele deve remover folhas de uma passagem, mas de uma forma contrária à abordagem intuitiva. Isso requer que a criança ela iniba a resposta automática de retirar essas folhas externas e, em vez disso, pense estrategicamente antes de agir. O nível se torna mais difícil à medida que as folhas venenosas elas são introduzidas, né, e a criança precisa evitá-las enquanto planeja ali cuidadosamente suas ações. O segundo nível é a travessia do rio, né? Aqui o jogador ele encontra rios com pontes instáveis e precisa decidir, né, entre cruzar uma ponte rapidamente, assumindo o risco, ou tomar um caminho mais longo, porém seguro. Este nível aí ele treina a reflexão antes da ação, ensinando aí as crianças a avaliar as consequências, né, de suas decisões e a resistir à tentação de escolher uma rota mais rápida e impulsiva. O terceiro nível é a escola de treinamento. Na escola, os jogadores eles precisam identificarem e comparar objetos, né, que aparecem em uma prateleira. A tarefa é evitar erros de omissão e impulsividade ao armazenar os objetos corretos em uma mochila ou descartá-los. Esse cenário ele foca muito no desenvolvimento da atenção seletiva e no controle dos impulsos, né, ao evitar aí decisões precipitadas.
A quarta etapa é o edifício central. O objetivo aqui é atravessar um corredor escuro, seguindo aí sinais de luz que aparecem no chão. A criança ela deve inibir a tendência de tocar em luzes erradas, né? Ou seja, controlando a impulsividade e planejar suas ações para evitar erros de antecipação ou uma escolha equivocada. Assim, o fundamento cognitivo do jogo são os testes clássicos com base aí para executar suas tarefas, incluindo aí a tarefa Stroop, o Flaucle e o Go Non Go, adaptando-os aí para um ambiente de jogo para treinar o controle inibitório. O foco, né, é colocar as crianças em situações em que elas realmente precisam, né, deliberadamente desacelerar suas respostas impulsivas, né, e concentrar na tarefa, melhorando aí, consequentemente, as funções executivas. A narrativa do Anthony central para manter a criança engajada, né, assumindo ali um papel de um super-herói. A criança se sente imersa na missão de salvar o reino, o que aumenta aí a motivação para continuar jogando e superando ali os desafios que são propostos. Além disso, o jogo ele oferece um feedback constante, tanto visual quanto auditivo, o que ajuda a reforçar o aprendizado e a promover ali a autoconfiança. Cada mini-jogo ele tem níveis de dificuldades progressivos, né, tornando aí as tarefas mais desafiadoras à medida que o jogador avança. Essa evolução gradual, ela garante que a criança se mantenha envolvida, ao mesmo tempo em que ela aumenta ali as suas habilidades de controle inibitório e a impulsividade de uma maneira contínua. Os resultados e os impactos na reabilitação com os estudos realizados com o Antonis indicam que ele é eficaz em melhorar o controle inibitório e reduzir a impulsividade em crianças com TDAH. Crianças que jogaram Antonis cometeram significativamente menos erros relacionados aí à impulsividade em tarefas padronizadas, como o teste Stroop e o teste Go Non Go, em comparação com as crianças, né, que não jogaram o jogo. Além disso, o jogo ele foi projetado para ser utilizado em conjunto com um terapeuta ou educador, que pode aí monitorar o progresso da criança e adaptar o nível de dificuldade conforme o necessário. O feedback multimodal ele oferecido pelo jogo também permite uma análise detalhada como a criança está lidando com as suas respostas impulsivas e ainda o que ela precisa melhorar. Assim, o Antomis, ele é uma ferramenta para o tratamento, né, de crianças com TDAH, oferecendo uma abordagem lúdica, motivadora, para melhorar o controle inibitório e reduzir aí a impulsividade. O jogo ele combina, né, teorias neuropsicológicas com um design de jogo envolvente, né, proporcionando às crianças uma maneira divertida de se desenvolver, né, por meio aí de habilidades fundamentais para o seu sucesso acadêmico e social. Para os profissionais de saúde e educação, o Antonis pode ser um complemento, né, importantíssimo em programas de reabilitação e intervenção cognitiva. Ambos os jogos, né, o Cloisig de Jogle e o Antonis, eles oferecem aí algo muito importante, né, que é a possibilidade de desenvolver funções cognitivas em um ambiente divertido e motivador, que é muito importante para essas crianças. Né? Então, com o uso de serial games, né, nós estamos aí realmente vendo uma integração crescente, né, entre tecnologia, educação e saúde mental, criando aí novas ferramentas para apoiar a funcionalidade e adaptação humana. E assim, encerramos o nosso Tecnoneuro Notícias da Semana. Se você trabalha na área da saúde e da educação, fique atento a essas inovações tecnológicas que podem aí ser recursos únicos, né, no desenvolvimento e na reabilitação de seus pacientes. Continue conectado conosco, mais novidades no cruzamento entre reabilitação, ciência e tecnologia, você encontra aqui na Tecnoneu. Até a próxima semana.